Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus invada a sua casa e o seu coração. É bom estar com você em mais um programa Profetizando Vida. E a certeza que nós temos é que Deus tem graça e vida abundante para cada um de nós. É isso que Jesus diz em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o significado de vida abundante pode ser percebido por mim e por você aqui nas palavras de Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, o apóstolo Paulo nos ensina: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse final de ano está chegando e se existe algo que todos nós gostamos é de recebermos presentes. E Paulo está dizendo aqui que o Deus bendito nos tem abençoado com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre os presentes espirituais que Deus nos tem dado, vale perceber que Paulo está aqui dizendo quem é o Deus que nos tem abençoado. Você deve lembrar-se que na cidade de Éfeso, quando Paulo chegou ali, em Atos capítulo de número 19, havia um templo construído a uma deusa chamada Diana. Mas Paulo nos faz conhecer quem é de fato o Deus a quem eu e você servimos. O Deus a quem nós prestamos culto, o Deus a quem Paulo pregava, ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está pregando nenhum outro Deus aqui. Ele não está nos ensinando a respeito de nenhuma outra divindade, senão aquela que nos foi revelada e conhecida na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é tão clara a nos ensinar esse princípio. Em João, no capítulo de número 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14, João diz que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em Hebreus capítulo de número 1, a partir do verso 3, o escritor nos ensina que Jesus Cristo, ele é a expressão exata de Deus e a perfeita imagem de todo o seu ser. E Paulo proclama esse ensino de uma forma extraordinária na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo ele em semelhança de Deus, sendo ele igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo ele encontrado em figura humana, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse o Deus a quem eu e você servimos, o Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é aquele que nos é revelado, conhecido na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus invisível se fez perceptível, se fez presente na história através da encarnação, seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto sagrado diz que esse Deus maravilhoso, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu sei que você já lidou com presentes materiais, né? Nesse final de ano, com certeza, você não receberá apenas presentes, mas você também dará presentes. E presentes materiais, nós estamos acostumados a lidar com eles. Camisas, sapatos, nós estamos acostumados a lidar com objetos de maior valor, joias, às vezes até mesmo um outro equipamento que nós nos utilizamos no nosso dia a dia, às vezes um telefone, às vezes um automóvel, eu não sei. Mas o texto declara que as bênçãos que Deus tem nos concedido são de uma outra realidade. Paulo diz que ele nos tem dado bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E todas essas outras bênçãos, todos esses outros presentes que eu citei aqui, esse é o significado da palavra bênção, todos eles desvanecem, porque estão fadados ao tempo, estão fadados a essa realidade de tempo e espaço e, consequentemente,
estão sujeitos a se perderem, a desvanecerem, a serem envelhecidos com o passar do tempo. O telefone que você tem hoje, amanhã ele já não vai servir mais, porque o novo modelo vai surgir e o seu telefone, com o passar do tempo, ele vai desvanecer. A roupa que você compra hoje, daqui a algum tempo, ela vai estar uma roupa velha, poída, com a quantidade de uso que você mesmo acabará fazendo uso dela. Mas Paulo diz que a bênção que Deus tem nos dado, ela é de uma outra realidade, ela é espiritual. E quando nós lemos a respeito de realidade espiritual na Bíblia, a Bíblia não está querendo dizer para mim e para você a respeito de uma realidade etérea, efêmera, abstrata, não. A Bíblia está falando, pelo contrário, de uma realidade concreta, mais concreta do que essa que eu e você muitas vezes tocamos e apalpamos. E ela é tão real, e ela é tão concreta, e ela é tão plausível. Por quê? Porque ela permanece para sempre. Ela tem continuidade. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem dado a mim e a você não está fadado ao tempo, não está fadado ao espaço, nem está fadado à possibilidade de desgastar-se. É uma bênção que ela é de realidade espiritual. E Paulo diz também que ela se estende até os lugares celestiais em Cristo Jesus. A validade dela não é apenas para esse tempo aqui, mas se estende até o trono da graça, onde Cristo está assentado à direita de Deus, o Pai. Você já parou para pensar que Deus poderia te dar algo tão extraordinário? Você já parou para pensar que Deus poderia abençoá-lo de uma forma tão maravilhosa? Sim, o Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo quer nos presentear. Mas Ele não quer nos presentear apenas com coisas perecíveis, coisas naturais, terrenas. É verdade que eu e você precisamos do pão, é verdade que eu e você precisamos de tantas coisas, mas preste atenção, Jesus pode e quer fazer muito mais por mim e por você. A nossa alma anseia por mais do que o pão, a nossa alma anseia por mais do que objetos que estão simplesmente fadados a essa realidade. A nossa alma tem sede daquilo que só Deus pode dar ao meu e ao seu coração, presentes de uma outra realidade que se estendem até o trono da graça, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E se você ainda não tem desfrutado dessas bênçãos, se você ainda não tem desfrutado dessa graça, hoje é o dia. Eu deixo a você, no encerramento desse programa, o texto que se encontra em Hebreus capítulo 4, verso 16. O escritor aos Hebreus diz que hoje mesmo nós podemos nos aproximar do trono da graça a fim de encontrarmos graça e misericórdia no tempo da necessidade. Deus tem para mim e para você graça, favor e vida nesse tempo, nesse dia, nessa ocasião, nessa realidade que eu e você estamos vivendo hoje. Por isso, se aproxime dele e deixe o Deus bendito que foi manifesto em Cristo abençoar você com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Profetizando Vida, se Deus quiser.